Muito bom dia para você, Riva. Bom dia a todos os ouvintes do Manhã da Gospel. Gente que nos dá o privilégio de sempre estar ouvindo a Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida. Nós estamos chegando para mais um momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Não? Então começa agora, porque Jesus te ama e Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Eu estava meditando na palavra de Deus na Bíblia, dia desses, e o Espírito Santo me trouxe à memória algumas experiências que eu já tive com Deus e que graças a Deus ainda tenho. É muito gostoso, é maravilhoso trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Como diria o profeta Jeremias lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21. E muitas vezes o nosso Consolador nos dá esse presente. A convicção do que Deus já fez na sua e na minha vida nos encoraja ainda mais a crermos no sobrenatural de Deus. São aquelas experiências que temos com Jesus que nos ensinam sobre o valor de estarmos na direção de Deus nos momentos difíceis e nas decisões importantes. Ouvir a voz de Deus é fazer escolhas sensatas e sábias, porque Ele sabe todas as coisas e conhece todas as nossas necessidades. E Ele tem o melhor para mim e para você, para cada um de nós. Crer no sobrenatural de Deus não é sentir que algo vai acontecer, porque eu posso sentir que algo vai acontecer e nada, não acontece. Mas quando cremos no sobrenatural de Deus, em algo que Deus vai fazer acontecer, acontece, porque depende dele e não de nós. Sabe, uma das coisas que eu acho mais difíceis de se viver é o tempo de espera. É difícil esperar pela promessa de Deus, por um sonho que queima no nosso íntimo, por coisas que almejamos, mas que muitas vezes não recebemos no nosso tempo, mas no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e por isso muitas vezes não sabemos esperar. A ansiedade, a nossa natureza que insiste em ser independente, o desejo de estar no controle de tudo, nos fazem querer dar uma mãozinha a Deus, para que o nosso sonho, aquele acontecimento tão esperado, aconteça logo, em tempo hábil. Mas Deus não age assim. Ele realiza, sim, cada promessa. E Ele pode, sim, realizar os desejos do nosso coração, mas é no tempo dEle. Assim como está escrito em Salmos capítulo 37, versos 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Temos que confiar em Deus de todo o nosso coração, crer no sobrenatural. Às vezes pode parecer simples. Você pode até dizer, é fácil crer no sobrenatural. Eu creio, pois eu sinto que vai acontecer. Mas não é assim. Crer no sobrenatural de Deus não é sentir que algo vai acontecer, porque eu posso sentir que algo vai acontecer e daí não acontece. Muitos de nós já vivemos algo parecido. Agora, quando cremos no sobrenatural de Deus, em algo que Deus vai fazer acontecer, acontece, porque depende dele e não de nós. Deus não mente, Ele é fiel. Eu só preciso crer verdadeiramente, trazer à existência as coisas que não existem. Quer ver só um exemplo? O que é mais fácil? Adorar a Deus antes do Mar Vermelho se abrir ou depois que o atravessarmos? A resposta é óbvia. É muito mais fácil adorar a Deus depois que já recebemos a bênção. Antes de sermos abençoados, antes do milagre acontecer, o nosso instinto nos impulsiona a murmurar, assim como o povo lá no deserto. Será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto?
Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Está em Êxodo, capítulo 14, verso 11. O propósito de Deus é um mistério. Eis que o Senhor não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Jó, capítulo 8, versos 20 e 21. A Bíblia nos ensina que as coisas que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram são as que Deus preparou para nós. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Eu gostaria de citar para você duas mulheres de caráter simples, que geraram os sonhos de Deus e os tornaram em realidade. Ana, mãe de Samuel, e Isabel, mãe de João Batista. Diariamente, Ana sofria afrontas. Havia barreiras que ela precisava ultrapassar para que o sonho de Deus se cumprisse na sua vida. No capítulo 1 do livro de Samuel, é relatado que Ana deparou-se com o desencorajamento. Enquanto o sonho de Ana era o de gerar um filho, o sonho de Deus era levantar um rei para o povo de Israel. Esses sonhos se encontraram e Deus fez o sobrenatural. Fez com que Ana gerasse a Samuel e, através desse filho, tornou a Samuel um dos grandes homens da Bíblia, um homem que ungiu os dois maiores reis de Israel posteriormente, Saul e Davi. Do outro lado da Bíblia, vemos Isabel, uma mulher justa, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, assim como seu marido Zacarias. Porém, ela também era estéril e avançada em idade. Isabel e Zacarias também queriam ser pais. Então Zacarias orou e a oração dele foi ouvida. Isabel encontrou graça aos olhos de Deus e concebeu a João Batista, o profeta do Altíssimo, a preparar seus caminhos. João Batista e Samuel foram os sonhos de Deus realizados em suas respectivas gerações. Pela vida de Samuel, Davi e Saul foram ungidos. Pelos caminhos preparados por João Batista, veio Jesus. Ana e Isabel foram as grandes mulheres da Bíblia. Com elas podemos aprender a não olhar os fatos naturais que podem abalar a nossa fé. Essas mulheres souberam olhar o que estava além, o sobrenatural de Deus. O Senhor é Deus das grandes realizações, das grandes provisões, e não apenas de fatos naturais. Os fatos naturais são aqueles que nossas mentes podem entender, onde nossas mãos podem tocar, alcançar, pois somos seres limitados. Se você e eu olharmos sempre para esses fatos, para que então precisamos de Deus? Viver o sobrenatural de Deus também não é só pensar em realizar, é necessário crer, seja em qual dificuldade for. Assim como fez Ana e Isabel, persevere. Olhe pelos olhos da fé o que está além daquilo que você vê. Você, querido, querida, você tem um trabalho de Deus a desempenhar. Nada pode parar você, porque o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Muitas vezes dizemos: mas está demorando demais. Mas Deus quer nos surpreender. Só precisamos crer. Somente crer é o nosso trabalho. O resto depende de Deus e Ele faz. Então por que a gente duvida? O contrário da dúvida é a confiança. Confiar é fé, é esperança. E sem esperança não há sonho. Se sonhamos, temos esperança. Logo, temos fé e não duvidamos em nosso coração. Mesmo não vendo nada, descanse em Deus. Ele é fiel para cumprir infinitamente mais do que desejamos ou almejamos. Então comece a preparar o ambiente para aquilo que Deus vai fazer. Comece a preparar a festa. Crer é festejar antes mesmo da promessa se cumprir. Se alegre sempre no Senhor, festeje com Ele, pois o que Ele te prometeu vai se cumprir no tempo dEle. Creia, quando você crê, o sobrenatural acontece. Simples assim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.